Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é o transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Essa condição ela é de difícil diagnóstico e acontece normalmente na infância ou na adolescência. A situação causa muitos desconfortos, principalmente no âmbito familiar, escolar, social e profissional. Por isso a gente vai trazer algumas informações, porque ela também pode ser confundida com várias outras condições. Então, quem vai conversar conosco, explicar um pouquinho melhor a respeito do TOD, é a pedagoga, analista comportamental Ivana Matos. Ivana, seja muito bem-vinda, obrigada por atender nossa equipe. Obrigada, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, tá com a TV Câmara, para falar de um assunto difícil, um assunto que normalmente para as famílias trazem bastante dificuldade, igual você falou, nas questões escolares, sociais, ambiente familiar principalmente. Então, acho que sanar a dúvida da sociedade é o primeiro passo para que as crianças sejam bem entendidas. Ivana, explica pra gente melhor o que é o TOD, o transtorno opositor desafiador. O TOD, como o nome já diz, ele é um transtorno, Então, as crianças que apresentam as características do TOD, eles apresentam características que são normalmente características de irritabilidade, Características desafiadoras, principalmente com imagens de autoridades, Vamos dizer assim, pais, professores, pessoas que têm essa autoridade na vida deles. Então, são comportamentos repetitivos também, mas que têm um gatilho, Diferente, por exemplo, do autismo, que são comportamentos repetitivos por questões neurológicas, são comportamentos que têm gatilhos. Então, um dos principais gatilhos do TOD é a palavra não, É a negativa de uma coisa que ele quer muito. Por isso que o TOD muitas vezes pode ser confundido com outras condições, porque parece que a criança pode estar fazendo uma birra, pode ser um momento ali de... Isso. Normalmente, as características do TOD, elas são apresentadas em momentos que a criança quer algo e que não é permitido a ela esse algo. Os comportamentos, eles vão aumentando, Então, quanto mais as pessoas que estão mediando a situação ficam falando, mais irritado e mais desafiador a criança se torna. Então, é um transtorno onde as pessoas que estão como mediadores precisam aprender sobre o transtorno, principalmente como trabalhar esse transtorno, o que é muito difícil. Porque assim, a palavra não, ela naturalmente, ela sai nas nossas conversas. Então, quando a gente está com uma criança que tem gatilhos como TOD, a gente já sabe que o não, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande por não ser a primeira palavra ali de tentar negociar isso com ela, O comportamento, ele cresce muito. E aí chega um momento em que a gente não consegue mais organizar essa criança. A gente perde completamente ali a criança no contexto. Para o diagnóstico do TOD, como que é feito? Quais são os critérios? Então, o TOD, eu acredito que hoje é um dos transtornos mais difíceis de serem diagnosticados. A gente precisa entender que o TOD, ele é um transtorno, ele não é igual ao autismo que vai ser para sempre. Ele tem tratamento, a pessoa consegue, o TOD consegue sair da vida da pessoa, mas para isso é necessário diagnóstico e necessário acompanhamento terapêutico, um acompanhamento terapêutico que seja eficaz para essa criança. Então, assim, para todos os transtornos hoje em dia, a melhor maneira de avaliar é com a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica são algumas sessões com uma neuropsicóloga e são aplicados alguns testes, Testes específicos. Então, alguns testes
vão avaliar o autismo, outros vão avaliar o TDAH, outros vão avaliar a deficiência intelectual, outros vão avaliar o QI, altas habilidades, também vão avaliar o TOD. Normalmente, a criança, quando ela vem com a avaliação, ela só vem com a avaliação de TOD se ela já apresenta as características do TOD. Dificilmente uma criança autista, por exemplo, que também tem comportamentos de crise por outras questões, ela não necessariamente ela vai ter que avaliar o TOD. Mas muitas vezes, quando a gente começa o atendimento, que a gente vê uma criança TOD, em alguns casos a criança traz outros comportamentos que não é só TOD, que também tem talvez o autismo ou o TDAH, e aí vem o TOD como talvez uma comorbidade ali para ser tratado. Então hoje existem alguns testes que são específicos para TOD, são testes americanos que são traduzidos para o português, são testes que seguem as normas do DSM-5, né? Então tem que ter os critérios lá do DSM-5, e tem alguns testes que são específicos, mas por exemplo tem um teste que chama DSM-5, acho que é o DSM-5, se eu não me engano, que ele também pode ser para o autismo, mas ele também pode ser para o TOD. Então isso vai depender do olhar da profissional. Por isso que para fazer o diagnóstico de TOD é necessário que seja uma profissional que seja especializada em diagnosticar crianças com características de TOD. Então não necessariamente o diagnóstico do TOD precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Uma profissional consegue ali, durante essas sessões, fazer essa avaliação. Na verdade, normalmente como que acontece? A criança que tem o TOD, assim como o autismo, assim como o TDAH, quando os pais não conseguem ter essa visualização que existe um transtorno, normalmente é a escola que indica. Porque a escola, na fase infantil, adolescente, a escola é o principal lugar que ele está inserido em sociedade. Então é o lugar onde ele vai ter amigos, onde ele também vai encontrar desafios, onde ele vai encontrar suas preferências. Só que quando a criança está na escola, a criança ela precisa interagir com pessoas da mesma idade, ou pessoas mais velhas, ou pessoas mais novas. É aí onde a gente começa, de fato, perceber as características. Por quê? Porque a criança, quando ela está com outra criança, ela precisa entrar num acordo, ou para ter acesso a um brinquedo, ou para ser a sua vez na hora de brincar. E é aí onde a gente começa a observar essas características. Então, normalmente, a escola indica os pais que têm alguma questão diferente, indica que o pai vá ao médico, né, no caso o neurologista ou o neuropediatra, e aí o neuro ele tem dois caminhos. Ou primeiro ele solicita uma avaliação para verificar se realmente tem o TOD, ou às vezes ele indica a terapia. Aí na terapia, com todo o processo terapêutico, que as terapeutas começam a perceber que tem um comportamento muito difícil de ser trabalhado, e aí faz a indicação da avaliação para verificar se realmente é o TOD ou se não. O TOD, ele é uma condição como o autismo, por exemplo, que, digamos assim, tem graus, né? Você falou que muitas vezes o comportamento, né, esse desafio da criança, do adolescente, ele vai aumentando. Mas na hora do diagnóstico, ele também tem graus? Não. Tem. O TOD, ele tem leve, moderado e severo, assim como o autismo, né? Basicamente as mesmas características, só que o nome já diz, leve, moderado e severo. Então, tem crianças que a gente consegue conversar e chegar num acordo de uma maneira mais tranquila. Claro, apresenta os comportamentos, chora, bate, quebra coisas, grita, ameaça, mas a gente consegue ir manejando esse comportamento e a gente consegue chegar num acordo. Só que tem crianças que não. Né? Tem crianças assim que quanto mais você fala, quanto mais você faz tentativas, quanto mais você dá indicação de que o comportamento precisa parar, mais o comportamento cresce. Então, esses são os moderados e severos. Os severos são aqueles pacientes em que os comportamentos acontecem já em ambientes diversificados, né?
E são pacientes que agridem realmente, agridem qualquer pessoa, né? Que quebram as coisas, que jogam as coisas no chão, que jogam as coisas nas pessoas, que também se autoagridem, né? Então, assim como o autismo também tem os seus graus. Qual que é a importância, Ivana, de um diagnóstico precoce para TOD? O diagnóstico precoce para qualquer transtorno ou para qualquer deficiência é a melhor opção. Se os pais conseguem identificar que já tem alguma coisa diferente, que já tem alguma dificuldade, alguma limitação, o ideal é que essa criança já esteja no processo terapêutico para que trabalhe precocemente essas dificuldades e aí a criança vai alcançando ali as suas habilidades no decorrer do tempo. Então, a melhor opção é já iniciar a terapia. Mas a gente sabe que tem crianças que só começam a terapia depois de tarde, né? Vamos colocar assim, com 8, 9 anos. E como a gente também sabe que tem pessoas adultas que têm o TOD, porque provavelmente tem desde criança e nunca teve a oportunidade de estar no processo terapêutico, né? Então hoje o TOD em adultos ele apresenta de uma forma um pouco diferente. Porque o adulto, querendo ou não, ele já sabe mais, digamos assim, o adulto ele já sabe onde ele pode bater, digamos assim. Ele já sabe onde ele pode colocar a força dele. Mas, por exemplo, tem adultos que quebram celular, não consegue, né? A raiva é tanta que, como ele já sabe que se ele bater, porque você já é adulto, então você já sabe que se você bater em alguém, digamos que eu seja uma mulher adulta, eu sou uma mulher adulta, se eu bato em você, eu já tenho consciência de que você pode revidar ou você pode, de alguma outra forma, seja judicial, seja de qualquer outra forma, resolver a situação. Então, normalmente existem adultos que quebram o celular. Por exemplo, o controle não está funcionando, sabe? A pilha está ruim, não está funcionando. A gente que não tem nenhum transtorno, o que a gente faz? Aperta a pilha um pouquinho, né? Insiste e tudo mais. O que a pessoa que não controla a raiva faz? Ela tá com o controle no chão, ela às vezes arremessa o controle contra a televisão. Então, assim, existem também adultos com TOD, né? Provavelmente adultos que, se a gente for pensar na nossa realidade hoje, adultos que têm hoje 30 anos, há 30 anos atrás, as terapias não eram tão comuns, eram mais para pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, para famílias mais ricas, que os filhos podiam estar nas terapias. Então, o TOD, se ele não for tratado desde criança, a pessoa vai levar essa condição até a vida adulta, né? E aí você imagina a qualidade de vida de uma pessoa que precisa trabalhar, que precisa estar em outros convívios, estudando, trabalhando, namorando. Como que é essa condição tendo TOD na vida adulta? Não deve ser uma condição muito fácil, né? Então, você citou essa questão desse diagnóstico, né? Que muitos adultos não tiveram na infância. Pelo que você acompanha, do que vocês analisam aqui, né? Pode vir a trazer algum risco, além dessa questão do que o adulto tenha consciência, mas ele pode vir a se tornar um adulto mais violento? Tem algum risco desse diagnóstico tardio ou até mesmo de um diagnóstico incorreto de TOD? Eu acho que pessoas que levam essa condição para a vida adulta são pessoas que talvez sejam consideradas assim, com pessoas com temperamento forte, né? Pessoas com... ele é assim mesmo, né? Ele fala as coisas sem pensar. Então, assim, eu acredito que um diagnóstico na fase adulta, eu acho que nunca vi. Para ser sincera para você, na minha experiência terapêutica, eu nunca vi um adulto sendo diagnosticado com TOD. Porque diferente do autismo, o TOD, o autista, ele vai levar todas as suas questões a vida toda como comportamentos diferentes. Então, as pessoas vão notar que aquela pessoa tem um comportamento diferente. O TOD, ele camufla, né? Então as pessoas vão achar que é característica, personalidade, né? Não, ele é assim mesmo, né? Então, assim, acho que para um adulto ir procurar um diagnóstico de TOD tardio é mais difícil, né? Então, a gente, com crianças, a gente tem essa preocupação no contexto terapêutico, porque é um transtorno que dificulta a vida familiar 100%. Imagina você levar seu filho na escola
e o seu filho derrubar o armário da escola, porque não quer ficar, bater na professora, jogar livro nas pessoas. Chega um momento em que isso cansa, né? Que a família meio que desiste ali no processo, né? Então, agora você imagina você com um filho e o seu filho ser assim até adulto. Nós estamos conversando hoje com a Ivana Matos, ela que é pedagoga e analista comportamental, a respeito do transtorno opositor desafiador, o TOD. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais a respeito dessa condição e como é feito também o tratamento. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. O nosso tema de hoje é o transtorno opositor desafiador, também conhecido como TOD. Essa condição atinge comumente, mais comumente, crianças e adolescentes. Hoje nós estamos conversando com a pedagoga, analista comportamental, Ivana Matos. Ivana, a respeito do que já se sabe sobre o TOD, há alguma questão genética ou condição familiar que influencia no diagnóstico do transtorno? Então, genético, não, né? Condições, talvez, familiares, é possível. Como a gente sabe que o TOD, a pessoa, ela consegue, com o tratamento, com o acompanhamento terapêutico, ela pode não levar o TOD para a vida, né? Para a vida toda. Muito provavelmente o ambiente, ele interfere sim nas questões do transtorno. Então, assim, o TOD ele já é um transtorno onde a pessoa fica opositora. Então, acredito que se um ambiente familiar é um ambiente desorganizado, é um ambiente mais difícil, é um ambiente com pais que brigam, com pessoas, provavelmente isso fique muito maior e muito mais difícil para a criança se organizar, porque tudo vira gatilho, né? A falta de paciência das pessoas para tentar manejar, a questão da família ser uma família que não se entende, tudo isso gera gatilhos, né? Então, assim, um ambiente favorável, uma família mais tranquila, pais mais estruturados, proporciona para essa criança ambientes mais estruturados, desde procurar a terapia e dar essa qualidade para a criança terapêutica até o desenvolvimento escolar. Porque a gente sabe que hoje as crianças que têm TOD têm uma dificuldade muito grande no ambiente escolar, né? Se a gente pensar que o ambiente escolar ele é um ambiente completamente estruturado, com uma rotina muito estruturada, que tanto as crianças típicas como as crianças atípicas, elas precisam, de certa maneira, seguir essa rotina, a partir de um momento que uma criança que é TOD, ela dá indícios de que ela não quer, se o manejo do profissional não for um manejo correto, o profissional ele perde a criança ali. Então, muito provavelmente, ele vai ficar na escola ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora, gritando, chorando, batendo nas pessoas, quebrando coisas, né? Então, eu acredito que um ambiente mais tranquilo, pessoas mais receptivas, pessoas com mais intenção de fazer com que a vida dessa pessoa seja mais produtiva, eu acredito que isso vai melhorando. Mas, assim, é muito difícil trabalhar TOD. Muito difícil mesmo, assim. Até pra gente, no ambiente clínico, a gente consegue trabalhar o autismo, por exemplo, até de uma criança nível 3 de suporte de autismo, a gente consegue ir trabalhando e a criança vai demonstrando uma evolução mais rápida e a gente vai conseguindo ver uma evolução comportamental, uma evolução de aquisição de habilidades e tudo mais. Uma criança que tem TOD, ela é muito instável, né? Então, assim, vai ter dias que ela vai estar super bem, que ela vai responder tudo que você está solicitando, às vezes até acontece um comportamento desafiador ali, a gente consegue manejar, porém vão ter dias assim que a gente não vai conseguir fazer nada. Então, assim, nós temos hoje um paciente TOD, um paciente que tem 9 anos e é muito difícil, assim, difícil mesmo, ao ponto da equipe, assim, a gente faz reunião de equipe semanalmente, de quase toda semana o paciente ser nossa pauta, né, de tentativas, de mudanças de protocolos, de tentar verificar como que a gente trabalha, e aí a gente precisa ter um vínculo com a família, né? A gente precisa
entender como que está essa família, como que está a estrutura familiar. Aí já é uma questão um pouco mais difícil, porque muitas vezes as famílias, elas não querem que a gente saiba como que elas vivem, né? Existe toda a questão também social, cultural, financeira, que muitas vezes a família não quer que a equipe terapêutica saiba, né? Então, se a gente não faz orientações parentais sistemáticas, para a gente tentar nos detalhes e pegando algumas coisas da família, às vezes a família camufla. Então, a gente fica trabalhando mesmo na tentativa da observação do paciente. Mas a gente sabe que a família e a escola precisa estar em conjunto com a equipe terapêutica, né? Para a gente tentar fazer com que a qualidade de vida fique melhor, que esses comportamentos desafiadores vão diminuindo, né? Que eles consigam entender que para a gente ganhar alguma coisa, a gente precisa também responder, né? Não é só falar eu quero e as pessoas vão dando porque isso também é um problema, né? Quando a criança começa a apresentar esse comportamento, o comportamento vai ficando tão difícil que o que a família vai fazendo? A família ela vai cedendo, né? Então assim, e aí tem uma questão também do julgamento da sociedade, isso também muda bastante o direcionamento da família. Se a gente pensar numa criança de 3 anos que começa a apresentar comportamentos opositores, né? Opositores e desafiadores, porque o opositor é quando ele não quer. O desafiador é quando você fala e ele rebate. Você fala e ele rebate. Então ele começou a chorar. Aí ok, você está tentando manejar. Mas daqui a pouco, daqui a uma semana, não é só o choro. É o choro com o grito, com se jogar no chão. Aí daqui a pouco começa a virar um choro, grito, se jogar no chão, puxar cabelo. Ou jogar o brinquedo. Então vai evoluindo. Aí vamos pensar numa situação, você está com seu filho no shopping. Seu filho começa a apresentar esses comportamentos, né? Aí todo mundo começa a olhar. Começa o julgamento. O que você faz automaticamente? Para cessar aquele comportamento, para você não se sentir constrangida, para você conseguir resolver a situação. Você dá. É aí onde está o grande problema. A partir do momento em que a família começa a ceder muito, esse comportamento ele começa a aumentar. Então, tudo que ele quer, ele começa a apresentar esses comportamentos. Que daí ele percebe que a família está ali cedendo ao jeito que ele está agindo. Exatamente. E quais são as principais abordagens hoje de tratamento? Quais profissionais normalmente são envolvidos nesse acompanhamento de um paciente com TOD? Normalmente, psicólogo, né? O psicólogo é o principal profissional dentro dessa questão do TOD, para entender as questões emocionais, as questões socioemocionais, as questões socioafetivas. Muitas vezes o psicopedagogo pela questão escolar, né, pela idade, a questão da psicopedagoga. Em algumas situações, a terapeuta ocupacional. Isso vai depender também do que a gente observa em relação a algumas questões sensoriais, né? Então, por exemplo, essa questão de tá sempre precisando se jogar no chão, puxar cabelo, a gente também pode verificar com a terapeuta ocupacional se tem alguma questão sensorial, né, nesse processo. Mas, normalmente, a principal é a psicóloga, tá? Mas e também não só a psicóloga diretamente com a criança, a psicóloga também com a família, né? Esse atendimento sem o apoio da equipe, sem o apoio à família, é quase que enxugar gelo, né? Você está atendendo a criança, mas quem é responsável pela criança? Quem organiza a rotina da criança? Quem define o que pode e o que não pode é a família. Então, se a família também não for apoiada nesse contexto, fica meio que um trabalho perdido, né? A gente não consegue desenvolver da maneira que a gente gostaria que desenvolvesse. Eu sei que foge um pouquinho da questão de vocês, mas no caso do TOD, há também normalmente um acompanhamento com o psiquiatra por conta de medicação? É necessário, às vezes, entrar com essa medicação? Sim. Muitas vezes, esses pacientes que têm TOD, eles têm acompanhamento com psiquiatra, alguns acompanhamento com neurologista, né? E os psiquiatras passam porque altera muito, né, as questões emocionais, altera as questões de percepção do corpo. Então, muitas vezes,
fica muito cansado e aí atrapalha no processo escolar, por exemplo. Então, a maioria dos pacientes TOD, eles tomam sim medicação, eles são medicados. Ivana, como diferenciar o TOD de uma birra, né, digamos assim? Eu acho que é difícil, vou ser bem sincera para você, ainda mais se a gente não acompanhar a criança. Por exemplo, se eu estiver vendo uma criança na rua, só eu estou vendo o comportamento, eu não vou saber distinguir o que é TOD e o que é birra, porque eu não sei como que é o direcionamento dessa família, né? Agora, quando eu tenho ou um aluno ou um paciente que está na clínica nessa questão, a birra, ela é um comportamento de chorar, de tentar o que ela quer, muitas vezes joga alguma coisa, mas você acaba, com a birra, a gente acaba conseguindo manejar e a criança volta. O TOD, ele tem ele perde o sentido ali. Não tem nada que você faça que ele consiga voltar. Então, no processo escolar, no processo familiar e clínico, a gente sabe que não é uma birra porque o comportamento, ele é um comportamento padrão, né? Então, aqui, por exemplo, aqui na clínica, quais são os comportamentos, né? Quebrar os vasinhos ornamentais, derrubar a cadeira, bater, xingar palavrões, porque isso também é bem constante, ofender a pessoa, né? Então, esses comportamentos são comportamentos que a gente sabe. Então, por exemplo, também manipular o que você fala, né? Então, às vezes você está tentando falar alguma coisa e aí a criança vem com uma fala de manipulação, isso também acontece, né? Então, a gente sabe dos comportamentos assim, então tenta quebrar a porta, ele perde a razão, então ele vai quebrando o que está na frente dele, ele vai tentando, nas tentativas de quebrar, e aquelas falas assim, você não manda em mim, né? Eu não obedeço ninguém, sabe? Essas falas a gente consegue, a pessoa que tem a condição do TOD, ela com certeza, nas situações, ela fala essas frases, né? Você não manda em mim, eu faço o que eu quero, eu não obedeço ninguém, aí xinga, né? Tem bastante xingamento, né? Há muito preconceito, você falou há pouco da questão, deu um exemplo, né, de ir com a criança ao shopping, ela começar a se julgar e as pessoas ao entorno começarem a olhar com um julgamento, né? Além disso, tem outros tipos de julgamentos, de estigmas que as famílias enfrentam? Eu acho que o maior julgamento é esse, basicamente. É aquele julgamento de, se fosse meu filho, já estava levando umas palmadas. Né? Eu acho que o que as mães mais relatam também nas mães autistas, né? Porque tem criança autista que tem bastante comportamento desregulados na rua, são os mesmos comportamentos, né? Se fosse meu filho, né? Ou olhares mesmo de discriminando e recriminando, né? Eu acho que são mais esses, assim, em todos os ambientes, seja na escola, se tiver uma equipe despreparada, também existem esses comentários, né? E na família, eu acho que talvez no ambiente familiar, a questão de subestimar a pessoa por ela ter esse transtorno, né? Tipo, olha aí, né, não faz nada. Sabe esse tipo de comentário que a gente escuta da própria família, né? Então, assim, tem famílias que falam bastante, né? Então, isso também atrapalha bastante. Eu acho que, para uma mãe, eu acho que principalmente vou falar como mãe. Eu acho que para uma mãe, independente se seu filho tem TOD ou autismo ou qualquer outra situação, a mãe, ela sabe do que ela está passando, mas ela não quer ouvir de ninguém uma confirmação do que ela já sabe que o filho é, né? Então, se o filho é difícil, ela não quer ouvir assim, nossa, seu filho é difícil. Ela não quer ouvir isso, ela já sabe que o filho dela é difícil. Ela sabe que ela vai ter muitas questões para trabalhar. Então, eu acho que esse tipo de situação na própria família é o que mais dificulta. Porque tem mãe que na sociedade, ela já não tá mais nem aí, entendeu? O filho pode chorar, pode bater, pode gritar, quebrar tudo, que ela já não tá mais nem aí no contexto que as pessoas ali, né? Mas eu acho que no ambiente familiar isso machuca mais, eu acho, sabe? Se eu vi um tio, um irmão seu, um próprio pai, né? Às vezes, na situação.
né? Então, eu acho que a mãe, ela não precisa ouvir o que o filho já apresenta. Ela precisa ouvir uma palavra de apoio, né? De carinho, nem que seja com ela, né? Que não seja com o filho, mas que seja um apoio para ela. Ela precisa da empatia do entorno. Exato, porque a gente sabe que hoje, na realidade, as mães são quem estão à frente, né, das famílias, assim. E hoje, na nossa realidade, vou falar de uma realidade clínica, é uma realidade clínica de autismo, mas hoje a maioria dos pais estão ausentes no processo, né? Então hoje a gente vê que 99% das pessoas que estão aqui são as mães, né? Então os pais são poucos que fazem parte desse processo e dessa nossa criança que a gente tem, TOD, é o pai que faz todo o processo, é o contrário. É o pai que faz todo o processo, mas a gente sabe que na realidade hoje é as mães que tomam frente, né, dessa situação. Então hoje são mães que estão bem machucadas, então acho que a pior coisa é você ouvir esse tipo de comentário. Ivana, só para a gente finalizar o programa de hoje, qual a orientação que você dá para quem está em casa e que pode estar passando, mesmo sem saber, né, por essa condição com um filho, com uma filha? Então, normalmente eu falo isso em todas as vezes que a gente grava alguma coisa, né? Eu acho que se você nota algum comportamento que está muito diferente, né? As pessoas falam assim, você não pode comparar um filho com outro. Depende. Se a gente for pensar nos marcos de desenvolvimento, eu posso comparar o meu filho com outro em relação ao marco de desenvolvimento, né? Então, o marco de desenvolvimento basicamente é o que o meu filho precisa fazer de tanto tempo a tanto tempo, né? Então, eu posso fazer essa comparação. Então, se você observa que seu filho apresenta irritabilidade, frustração, irritação com negativas em situações que ele quer algo, se seu filho apresenta oposição a tudo que é falado, comportamentos como chorar, se jogar no chão, fazer birra, quebrar coisas quando você não dá acesso, procure um profissional, procure a escola, pergunte se o comportamento se repete na escola, procure uma psicóloga, um neurologista, um psiquiatra e faça todo o processo para que você saiba se seu filho está dentro de um transtorno ou se não. Se não tiver, é uma questão de alinhar as condutas familiares. Se tiver, é uma questão de começar todo o atendimento terapêutico. Tá certo. Ivana, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer esclarecimentos tão importantes. Eu que agradeço e nós estamos aqui sempre que vocês precisarem para tirar dúvidas e esclarecer as pessoas que assistem os canais da TV Câmara. Muito obrigada. Obrigada também a vocês que nos acompanharam até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós temos produzido por aqui.